Esse salmo é uma oração dos filhos de Corá, que foi feita e escriturada depois do retorno da nação de Israel do cativeiro babilônico. É uma oração que expressa uma preocupação daqueles homens piedosos, tementes a Deus, de que a reforma que tinha sido iniciada com o retorno do cativeiro, ela não estava completa e que era necessário que Deus continuasse a trabalhar no coração do seu povo. Salmo 85, verso 6. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos pedindo, irmãos, que Ele nos ilumine, nos guie nessa parte do culto. Altíssimo Deus, estamos diante de Ti, como pecadores indignos da Tua graça, estamos diante da Tua palavra e dos fatos históricos que hoje completam 500 anos e diante dos quais também nós nos rendemos a Ti em gratidão e louvor. Nós pedimos, nosso Pai, que da Tua palavra e também dos fatos da história tiremos conforto nessa noite, ânimo e encorajamento para continuar a obra que foi começada há 500 anos passados. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria nessa noite de falar a respeito de um dos temas da Reforma, que é menos conhecido do que os famosos 5 solas, que é Ecclesia Reformata Reformanda Est, ou seja, a Igreja Reformada, ela está sempre se reformando. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar nessa noite, para dizer que a reforma não é apenas a comemoração, ou não foi apenas um evento histórico acontecido há 500 anos passados, mas ela é a expressão de um princípio que os reformadores encontraram, ou seja, da necessidade de reforma constante. E 500 anos depois da reforma, nós continuamos precisando de reforma. É sobre isso que eu gostaria de falar. Quem primeiro usou essa frase que eu mencionei para vocês foi o reformado holandês Gisbertus Voetius, durante o famoso Sínodo de Dort, acontecido em 1618 a 1619. O que aconteceu é que na Igreja Reformada da Holanda, que era toda calvinista e que seguia os pontos principais do pensamento de João Calvino, naquele ambiente da igreja apareceram alguns pastores que achavam que a doutrina da eleição, da soberana graça e da salvação mediante a soberania de Deus, isso tinha que ser revisto, porque era muito difícil pensar na salvação em termos de um Deus soberano que elege quem Ele quer. Parecia injusto, afinal, onde fica a liberdade do homem? Então, houve a apresentação da chamada remonstrância, que era um documento por pastores da Igreja Reformada que queriam que a Igreja continuasse a se reformar, adotando as posições de um professor de teologia da época chamado Jacobus Arminius. Eles entendiam, então, que a posição de Armínio refletia melhor a Escritura. E no debate, então, que aconteceu durante esses 2 anos no Sínodo de Dort, os pastores e teólogos em discussão, eles entenderam que a igreja, de fato, ela sempre precisa se reformar, mas ela precisa se reformar à luz da palavra de Deus. E uma volta, a adoção dos princípios defendidos por Jacobus Arminius não representaria uma volta à palavra de Deus, mas, na verdade, um desvio do que é ensinado em termos da salvação. E foi nessa disputa, então, e foi através dessa disputa que o Sínodo de Dort resolveu que a igreja continuaria a abraçar aqueles pontos principais da reforma protestante, mais especificamente aqueles que vieram a ser conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. O Voetius, que foi o líder
da bancada calvinista, não é, no Sínodo de Dort, ele não estava, como eu disse, negando o princípio da reforma constante. Ele apenas dizia que a igreja deveria sempre retornar às Escrituras, porque essa tinha sido a base da reforma protestante. E é sobre esse ponto que eu queria falar, a necessidade da reforma constante da igreja à luz da palavra de Deus. Antes do Vultius, os reformadores já tinham entendido muito bem esse ponto. Eles estavam perfeitamente conscientes de que a igreja de Cristo aqui nesse mundo, ela estava sujeita a ficar deformada com o passar dos anos em diferentes lugares e por diferentes razões. Isso não significava para eles que a igreja da época deles havia sido de tal maneira desfigurada que não era mais, ou não tinha mais uma igreja verdadeira. Eles consideravam que, apesar das deformidades que aconteceram durante a Idade Média, quando a Igreja Católica se deixou penetrar por ensinos e práticas completamente avessos à Palavra de Deus, apesar de tudo, a Igreja ainda existia na Terra e ela precisava ser reformada de dentro para fora. Lutero nunca quis sair da Igreja Católica. Ele queria que a Igreja se reformasse de dentro para fora e voltasse aos princípios das Escrituras Sagradas. E essa era a convicção também de todos os demais reformadores, que a igreja sempre tinha tendência para declinar, para se desviar, para apostatar, se deformar, e que reformas constantes eram necessárias para que ela se mantivesse na palavra de Deus, para que ela se mantivesse no ensino da verdade de Deus. Partindo então desse ponto, eu queria hoje à noite abordar os seguintes temas. Primeiro, a necessidade constante de reforma na igreja. Segundo, como é que a igreja está sendo reformada hoje, tanto no Ocidente como no mundo. E terceiro, como é que a igreja aqui no Brasil pode olhar para esses exemplos de reforma e de movimentos no mundo todo e tirar algumas lições preciosas. Então, vamos começar com o nosso primeiro tema, a necessidade de reforma constante da igreja. Como eu já disse acima, os reformadores e os seus seguidores sempre estiveram perfeitamente conscientes dos riscos que a Igreja de Cristo corre aqui nesse mundo. Os reformadores sabiam que há igrejas mais puras e igrejas menos puras, e eles usavam como critério para classificar ou estabelecer essa distinção três referenciais: a pregação da palavra, a administração dos sacramentos e o uso da disciplina eclesiástica dos membros faltosos. Por esses critérios, então, eles podiam dizer ou afirmar como igrejas em determinados lugares, com o passar do tempo, declinaram ou se afastaram da verdade de Deus, prejudicando a pregação da Escritura, a administração dos sacramentos e o exercício da disciplina. A ponto, e essa é uma expressão que nós temos na Confissão de Fé de Westminster, de que algumas delas já não eram mais Igreja de Cristo, mas sinagoga de Satanás, porque haviam se desviado da palavra de Deus e se deformado a uma situação irreconhecível. Eles diziam isso porque conheciam os relatos das Escrituras no Antigo Testamento. A história do Antigo Testamento é a história dos altos e baixos do povo de Deus. Subia um líder que temia a Deus, todo o povo de Deus seguia aquele líder. Ele era substituído, às vezes, pelo próprio filho, que não temia a Deus, era um idólatra, promovia o paganismo, a nação toda se desviava e caía daquele estado de fidelidade. Deus levantava um juiz, levantava um profeta, levantava um rei, reformava a religião verdadeira e aí o povo outra vez voltava para os caminhos de Deus. A história de Israel, a começar do livro de Juízes, é uma história de altos e baixos, de reformas constantes, Deus levantando homens como Ezequias, Joás, Josafá e outros, para através deles, juntamente com os profetas, trazer o povo de volta à Escritura. Na própria época do Senhor Jesus Cristo, não muito tempo depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ela começou a se deformar também. Os apóstolos ainda eram vivos, quando as igrejas que eles mesmos fundaram começaram a se deformar. Paulo teve que escrever 2 cartas à igreja de Corinto, deformada na doutrina e na prática. Tinha até gente que não acreditava na ressurreição na igreja de Corinto.
Ele teve que escrever uma carta para as igrejas da região da Galácia, que estava seguindo o outro evangelho, o evangelho legalista dos judaizantes, de guardar as obras da lei, negar a suficiência de Cristo. O próprio Senhor Jesus determinou que o apóstolo João escrevesse cartas a 7 igrejas da Ásia. Das 7 cartas, somente uma não tem crítica de Jesus. Ele critica o esfriamento da igreja, a apostasia da igreja, a imoralidade da igreja, a tolerância. Tinha igrejas, uma delas mantinha uma falsa profetisa que ensinava os servos de Deus a se misturar com o paganismo, com a idolatria e a imoralidade. Já no tempo dos apóstolos havia até forma, igrejas que se afastavam do caminho de Deus. Imaginem os irmãos, então, quando entra no início da Idade Média e durante a própria Idade Média. A Reforma Protestante foi um daqueles momentos que começa nos tempos bíblicos e prossegue pela história, em que Deus levantou homens que, usados por Ele, trouxeram a igreja de volta aos princípios fundamentais da Escritura. Os reformadores não ensinaram nada novo. Eles queriam apenas que a igreja deformada fosse uma igreja reformada à luz da palavra de Deus. Não é reforma por reforma, é reforma para retornar aos princípios verdadeiros da palavra de Deus. A história da igreja está aí diante de nós para mostrar claramente como a igreja de Cristo aqui nesse mundo ela é tão vulnerável a falsos mestres e heresias perniciosas. Portanto, deve ser tarefa dos líderes do povo de Deus, que Deus levantou na sua igreja, sempre estar atentos e dispostos a reformar a igreja nas áreas em que ela se deformou, usando como referencial a palavra viva e inerrante, infalível e imutável de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, sola Scriptura. Quase sempre, infelizmente, a deformação começa de dentro da própria igreja, quando, através de homens privados da verdade, que enganam o povo de Deus, o erro penetra. Eles levam a igreja a abraçar doutrinas e práticas contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo, como o próprio Paulo alertou os presbíteros de Éfeso. Ele diz: depois da minha saída, se levantarão no meio de vocês homens maus, lobos vestidos de ovelhas, que não pouparão o rebanho. Ele avisou a igreja de Éfeso, refletindo as próprias palavras de Jesus, dizendo que falsos profetas viriam no nome dele, no meio do próprio povo de Deus. A deforma, infelizmente, começa de dentro para fora. Quando líderes, colocados em posição de autoridade e de influência, eles começam sutilmente a introduzir doutrinas e práticas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, nem com o evangelho que nos foi legado pelo Senhor Jesus e preservado pelos apóstolos. Mas é claro que a deformação também vem de fora. Não poucas vezes a igreja se deforma porque ela ama o presente século. Ela se enamora dos valores da cultura e pensa que essa é uma maneira eficaz de levar a palavra de Deus aos incrédulos. Em outras ocasiões, a igreja se une ao Estado, confundindo os reinos e misturando as causas e sempre saindo como perdedora nessa relação promíscua. Quando a igreja se rende aos erros internos e às pressões externas, os efeitos são sentidos, em primeiro lugar, na teologia da igreja. A teologia começa a ser sutilmente modificada para poder se acomodar ao presente século. Em seguida, vem a ética e a moralidade da igreja, porque nós praticamos aquilo que cremos. Você mexeu na teologia, o resultado é na prática. O resultado é prático, na hora. Porque todos nós, toda a nossa prática, ela é controlada por aquilo que nós cremos. E se o que a gente crê está errado, o que a gente vai fazer também vai estar errado. Então, primeiro começa a mudança na teologia, depois vai afetar os costumes, depois o culto, porque o culto é a expressão da doutrina e da prática da igreja, é no culto que desemboca aquilo que a igreja crê. Se o culto é antropocêntrico, é show, é diversão e entretenimento, isso com certeza reflete uma compreensão totalmente equivocada do que seja o Evangelho. Mas o culto, ele é afetado como resultado da doutrina. O culto é aquilo que a igreja é teologicamente. E o testemunho da igreja, então, fica prejudicado diante do mundo.
Se a gente é fiel, a gente já dá razão para o mundo. Se a gente já é fiel, o mundo já nos condena. Como Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, imagine quando a igreja dá razão. Imagine quando ela começa a fazer coisas absurdas. O próprio mundo, que normalmente já zombaria de nós, faz isso muito mais. Faz isso muito mais. Por isso que nós precisamos de reforma. A igreja se deforma, o sal perde o seu sabor, a lâmpada é colocada debaixo da cama, a igreja vira uma instituição religiosa, sem poder ou autoridade, preocupada em preservar somente, se preservar e sobreviver num mundo cada vez mais hostil. Uma reforma, então, significa reconhecer humildemente em que áreas a igreja se deformou, usando como critério a palavra de Deus, identificar essas causas e trazer a igreja de volta aos padrões bíblicos de fé, prática, culto e testemunho. E um movimento dessa magnitude só pode acontecer mediante um poderoso mover de Deus, como aconteceu há 500 anos atrás na Europa. Mas graças a Deus que os ventos da reforma nunca pararam de soprar sobre a igreja de Cristo. 500 anos depois, a igreja ainda precisa dos princípios da reforma protestante do século XVI. Os desafios, os perigos, as falsas visões de mundo podem parecer novos, mas, na verdade, o problema sempre é o mesmo. E a solução sempre é a mesma: retornar às origens, retornar à palavra de Deus, conformar a teologia e a ética e o culto e o testemunho aos padrões da palavra de Deus. Esse é meu primeiro ponto nessa noite. A igreja sempre precisa de reforma, porque a tendência dela é se deformar. A tendência dela é se desviar, é fugir dos padrões de Deus, é se acomodar ao mundo, é ceder diante dos falsos mestres que aparecem dentro dela. Deus tenha misericórdia, para que em cada geração Ele levante pessoas comprometidas com as Escrituras, e que sejam usadas por Deus para trazer a igreja de volta aos caminhos da verdade. No meu segundo ponto, eu quero falar sobre como a igreja está sendo reformada hoje, tanto no Ocidente como em todo o mundo. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para nós. Mas eu quero começar fazendo uma citação de um estudioso, um teólogo, também sociólogo, muito conhecido no mundo todo. O nome dele é Os Guinness. Ele é considerado o seguidor do famoso Francis Schaeffer, é um apologeta. Nascido na China, mas os pais são ingleses. Ele esteve no Brasil algumas poucas vezes. Nós tivemos o privilégio de conhecê-lo na Universidade Mackenzie em 2007, onde ele veio falar sobre cristianismo e os desafios e oportunidades da globalização. E lá ele surpreendeu todo mundo com uma declaração que eu cito aqui verbatim, literalmente, ipsis literis. Ele disse o seguinte: o principal desafio apresentado pela modernidade à igreja cristã pode ser expresso na tese do coveiro. O que é a tese do coveiro? Ele diz: a fé cristã causou o surgimento do mundo moderno, que por sua vez minou a própria fé que lhe deu origem. Em outras palavras, a maneira ou as maneiras pelas quais a fé cristã tem abordado o mundo moderno tem contribuído para cavar a sua própria sepultura. Ele disse que, se nós examinarmos a história direitinho, nós vamos ver, ele está se referindo à Europa, que é o contexto dele, não é? Se examinar a situação na Europa, será verificado com clareza que o declínio do cristianismo na Europa se deve aos ataques feitos por instituições e expressões da cultura que têm origem no próprio cristianismo. Ou seja, o cristianismo, se ele não aborda a cultura da forma correta, ele acaba cavando a sua própria sepultura. É só uma questão de tempo. O que ele está dizendo é que o cristianismo na Europa, ele foi responsável pelo surgimento do mundo moderno, e de fato foi na Europa cristã que surgiu a ciência moderna, o conceito de Estado laico, o conceito dos direitos humanos, das liberdades civis, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de consciência. Todas estas coisas surgiram na Europa cristã. E nada tem fortalecido tanto na Europa e nos Estados Unidos, chegando no Brasil, nada tem fortalecido tanto o ateísmo,
o materialismo, a secularização do Oriente do que as ideias nascidas nas universidades cristãs, que foram fundadas pelos próprios cristãos. Começaram cristãs, Harvard, Oxford, Yale, Princeton, Universidade Livre de Amsterdã, todas elas foram fundadas por cristãos. E hoje essas universidades, elas estão totalmente secularizadas, é de lá que saem essas ideias, que começam nos acadêmicos e vai filtrando pelos artistas, pelos fazedores de opinião, pelos jornalistas, até chegar no povo. Ideias como o evolucionismo darwinista, a visão naturalista de mundo, o marxismo cultural, que empesta o meio acadêmico, inclusive no Brasil, tiveram origem nas universidades em nome da liberdade acadêmica e do direito de pensamento, que é algo tão caro para o protestante. Nós defendemos isso, que as pessoas têm direito de pensar, cada um pode crer no Deus que quiser. Claro, vai responder diante do verdadeiro por isso. Mas sempre o cristianismo lutou, onde esteve, por liberdade para as pessoas. Só que agora, no mundo ocidental moderno, Estados Unidos e Europa, todo mundo é livre para dizer o que quiser, menos o cristão. Menos o cristão. Em todo lugar, você pode publicamente expressar sua fé nas ruas, nas escolas, mas se for um cristão, não pode. Não pode. Essa é a tese do Guinness. A tese do coveiro. Aparentemente, o cristianismo tem um tempo de validade numa cultura. Depois dele influenciar aquela cultura poderosamente e promover o surgimento de universidades, de escolas, modificação nas leis, impacto na política, na cultura e tudo mais, com o tempo parece que essas coisas são usadas e se voltam contra a fé e a sufocam. 500 anos depois da Reforma, a Europa já é, em grande parte, pós-cristã. Já é, em grande parte, pós-cristã. E a decadência do cristianismo ali foi causada, em parte, pelas instituições que nasceram debaixo da influência do próprio cristianismo. E nós vemos que o Ocidente, em geral, caminha rapidamente para o mesmo destino. Se a gente pudesse aprender da história, faríamos uma lista de alguns erros que nós pensamos que têm sido cometidos, foram e têm sido cometidos pela igreja no relacionamento dela com a cultura. Primeiro, a institucionalização da igreja como um fim em si mesmo. A igreja não é uma instituição, no sentido de que ela não é uma empresa, ela não é uma ONG, ela é um organismo, ela é o corpo vivo de Cristo. É claro que ela precisa, porque ela se reúne num lugar, porque ela movimenta recursos financeiros, porque ela está debaixo das leis do país, ela precisa ter um mínimo de institucionalização. Mas a igreja no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, não poucas vezes ela se torna um fim em si mesmo. Tudo é feito para manter a instituição funcionando. E nós perdemos de vista a igreja como organismo, como corpo de Cristo, como povo de Deus. Segundo, enfatizar demais a graça comum. A graça comum é a crença reformada de que Deus abençoa todos com dons, capacidades, habilidades e virtudes, apesar do que eles acreditam. Por isso que vocês vão encontrar ateus que têm uma moralidade. Vocês vão encontrar gente agnóstica, mas que são bondosos. Você vai encontrar gente que não quer nem saber de Deus, mas que é reto nos negócios. De onde vem isso? É da graça comum. Então, isso significa que você vai encontrar pessoas fora da cristandade que, por exemplo, vão defender ou são contra o aborto. Os cristãos também são contra o aborto. E aí, o que é que a gente faz? Não, então vamos trabalhar juntos. Chama-se cobeligerância. Vamos pegar essas pessoas, vamos nos juntar com essas pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs, mas temos uma causa comum e vamos brigar em prol ou contra, não é, determinadas causas. O que eu acredito que tem o seu lugar, mas até um ponto. Porque a armadilha disso, e isso aconteceu em muitos lugares, é que a distinção fina na cobeligerância, ela é dissipada. E, de repente, nós estamos considerando essas pessoas como sendo irmãos em Cristo Jesus, que estão tão salvos como nós, quando eles não acreditam em Deus, coisa nenhuma. Tem apenas uma mesma causa moral
E o resultado é que a igreja acabou se metendo em um monte de projetos, de lutas e de frentes onde ela não deveria, com resultados danosos para ela. Terceiro erro, a tentativa de mostrar que o cristianismo é racional para pessoas que não são convertidas. Não me entenda mal. O cristianismo é racional. Só que essa racionalidade, ela só faz sentido para quem crê, para quem é crente em Jesus Cristo. Você pode argumentar com um ateu, mostrar todas as evidências da ressurreição de Cristo Jesus, o túmulo vazio, o testemunho dos apóstolos, documentos que nós temos, e ele não vai se convencer, por mais racional, lógico, histórico que seja. Se Deus não virar aquela chavinha lá dentro, ele não vai se convencer de jeito nenhum. E em busca de respeitabilidade acadêmica e aceitação intelectual, não poucas vezes no mundo moderno, no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, chegando no Brasil, os cristãos pensam que o caminho é através da apresentação racional e lógica do Evangelho. Claro, a gente tem que fazer isso mesmo, mas nunca esquecendo que é Deus quem faz com que o descrente entenda. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Outra coisa, profissionalização dos nossos ministros e a transformação da vocação pastoral em uma carreira, em um modo de ganhar a vida. Na Europa, durante muito tempo, os pastores de algumas denominações eram funcionários do Estado. Alemanha, Holanda, Inglaterra, Suíça. Na Suíça, o cidadão, na hora de pagar o imposto, paga o imposto da igreja, ele não dá dízimo nem oferta, ele paga uma vez só, no ano, quando ele vai, imposto de renda, aí ele diz, o imposto da igreja, aí ele diz para onde vai o imposto, se vai para a igreja protestante ou para a igreja católica. Ou então você pode ter o direito de dizer, não vai para lugar nenhum. Mas no fim, como quem paga manda, quem manda é o Estado. E durante muito tempo na Europa, quem tirava pastor de um lugar e colocava no outro, era a autoridade civil. Não eram os concílios, mas o príncipe, o imperador ou o governante, ele é que tirava de uma região, colocava para outra, e certamente ele não era movido por interesses espirituais, mas para agradar um parente, um cargo para um apadrinhado e assim por diante. É claro que hoje aqui no Brasil não acontece isso, mas também nós não podemos correr o risco de ver o ministério pastoral como uma profissão. Ela é uma vocação e deve ser visto dessa forma e tratado dessa forma. Igreja também não é empresa, embora ela tenha também aspectos institucionais que precisam ser levados a sério e práticas que são parecidos com práticas de empresa. Mas igreja não é empresa, foi por considerar assim e ver dessa forma que ela fundou na Europa e nos Estados Unidos. Estados Unidos, quando começou o movimento de crescimento de igreja, surgiu uma modalidade de negócio. O homem está sempre descobrindo um jeito de ganhar dinheiro, né? Todo mundo está sempre achando, tem muita gente esperta por aí. Então, os caras apareceram com a seguinte proposta, e eu vi isso numa revista evangélica chamada Christianity Today. Então, tinha uma página lá em que tinha propaganda. O cara dizia o seguinte: nós oferecemos serviços de revitalização da sua igreja. Se a sua igreja está com membresia baixa, arrecadação baixa, está dando problema, contrate os nossos serviços. Nós garantimos dobrar o número de membros em 1 ano ou dar o seu dinheiro de volta. Aviso já aos pastores que eu não darei o endereço dessa instituição. Não adianta me perguntar depois do culto, que eu não vou dar. Mas é assim. E chegou a esse nível. Então, a profissionalização da igreja, da vocação, dos ministros, e aí existe essa palavra, empresarização da igreja, ou torná-la numa empresa, acabou no que deu. Tentativas de cristianizar a cultura sem converter as pessoas, ou pensar que não regenerados sejam capazes de suportar indefinidamente viver ao lado ou sob valores cristãos, erro muito cometido também. Abertura para pressupostos ideológicos do método histórico crítico, flertar com o liberalismo. Quantas coisas a história nos mostra que acabaram causando a derrocada da igreja no mundo ocidental. Mas não é só na igreja ocidental, quando eu falo ocidental, é Europa e Estados Unidos. Não é somente na igreja do Ocidente
que nós vemos sinais claros de que uma reforma se faz necessária 500 anos depois. Aliás, já está atrasada. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre o Sul Global. De acordo com Philip Jenkins, professor de História na Universidade da Pensilvânia, que escreveu um livro já traduzido para o português intitulado A Outra Cristandade, ele diz que hoje 60% dos 2 bilhões de cristãos no mundo moram na África, Ásia ou América Latina. E esse número vai subir para 3 bilhões por volta do ano 2050. Entretanto, por mais que a gente se alegre com esse crescimento fenomenal da igreja no Sul Global, nós vemos sinais alarmantes da necessidade de reforma também no Sul Global. Eu aqui estou dividindo a cristandade geograficamente em 2 partes. O Ocidente é o Norte, Europa, Estados Unidos, e o que é chamado Sul Global, pegando América Latina, Brasil, China, a África, parte da Ásia, que inclui Coreia e assim por diante, parte da Índia também. É chamado Sul Global. É a região que está abaixo do hemisfério, abaixo do Equador. Até 50 anos atrás, a concentração do cristianismo era ao norte do Equador. Estados Unidos e Europa eram responsáveis por 60% a 70% dos cristãos, da receita, do envio de missionários, da quantidade de igrejas, da influência e do poder. 70% estava Europa e Estados Unidos. Hoje, esse quadro já virou. Houve uma mudança geográfica do centro do cristianismo. Hoje, o Sul Global já tem mais cristãos, tem mais influência, manda mais missionários e tem mais alcance. É como se Deus tivesse dito, já fiz o que eu tinha que fazer com a Europa, Estados Unidos, e agora meus olhos estão se voltando para o Sul Global. É claro que não. Deus tem os seus fiéis na Europa, tem a sua igreja na Europa e tem a sua igreja nos Estados Unidos. Mas é óbvio para todos os pesquisadores e estudantes do assunto que há um mover de Deus no Sul Global, como nunca antes aconteceu. Essa mudança é a maior mudança geográfica do centro da cristandade em 2000 anos de história. E vai crescendo, e vai crescendo. Todavia, o que vem, esse crescimento, ele é misturado com um sincretismo com religiões populares, ênfase na teologia da prosperidade, o surgimento de líderes totalitários que usam o modelo de igreja onde eles não prestam contas a ninguém, recebem revelações diretas da parte de Deus, não aceitam crítica por seus atos e por seu ensino, por uma busca forte da presença de Deus, mas relacionada com experiências estáticas, emocionais e místicas, ao lado de uma visão de mundo em que tudo de ruim que acontece é coisa do diabo, e que a única saída da igreja é trabalhar a batalha espiritual e expulsão de demônios, para não falar da introdução de festas judaicas, vestimenta de rabinos, chofar, candelabro de 7 pontas, até um templo de Salomão em São Paulo. Precisamos de uma reforma, gente. Está crescendo no Sul Global, mas é preciso uma reforma. A igreja precisa voltar também no Sul Global à simplicidade do Evangelho. Mas louvado seja Deus que a gente pode afirmar que existem sinais encorajadores de uma reforma a caminho. Deixe-me mencionar 4 exemplos para vocês. Em 2009, um jornalista chamado David Van Bima, ele é judeu, escreveu um artigo no New York Times. O título do artigo é As 10 maiores influências no mundo hoje. Ele estava pensando no ambiente dos Estados Unidos. A terceira maior influência, de acordo com ele, era o calvinismo, o que ele chamou de neocalvinismo, uma ressurgência do calvinismo no meio do mundo ocidental. Ele disse que era a terceira maior influência mundial. E aí ele citou líderes, aqui eu vou citar exatamente, ele citou os seguintes líderes: John Piper, Mark Driscoll, Albert Mohler. A esses eu acrescentaria Don Carson, Tim Keller, Mark Dever, John MacArthur, R.C. Sproul e tantos outros. O ministério desses homens, em mega igrejas, com promoção de eventos parecidos, nós aqui copiamos deles, né? O Encontro da Fé Reformada, o Encontro da Fiel, eles vêm fazendo isso há 20 anos, para 6, 7 mil pessoas, influenciando, impactando
a cultura ocidental com uma ressurgência da fé reformada, que nada mais é do que a fé bíblica. Um outro exemplo, em 2007 saiu uma reportagem no The Guardian, que equivale ao New York Times dos Estados Unidos, só que o The Guardian na Inglaterra, escrito por uma repórter, onde ela declara o seguinte, que os calvinistas representam o terceiro maior grupo cristão do mundo e que, embora estivessem em declínio na Europa e nos Estados Unidos, eles estão crescendo na China, onde em breve, segundo a autora, se tornará o calvinismo a religião da elite. Uma mulher que é completamente descrente, saiu no Guardian da Inglaterra. Ao porquê? Ela diz o seguinte, as igrejas são controladas pelo Estado, mas as universidades na China não. O que aconteceu? No departamento de literatura, no departamento de cultura estrangeira, os professores, para estudar cultura ocidental, disseram o que a gente vai ler? E alguém deve ter dito assim, tem um tal de Agostinho. Então vamos traduzir Agostinho para o chinês. Traduziram Agostinho. E traduziram Calvino. E saíram traduzindo mais calvinistas, reformados. E a coisa foi, e de repente começou nas universidades a crescer o grupo de professores universitários calvinistas, reformados na teologia, que começaram a se reunir e influenciar alunos. Olha o que ela diz aqui. O foco é o departamento de filosofia, literatura, línguas e cultura ocidental. E ela diz também que, depois de entrevistar centenas de pastores, que o calvinismo parece que se tornou a teologia preferida das casas-igrejas, famosas casas-igrejas da China. E por que esses jovens pastores chineses, eles gostam do calvinismo? Ela diz aqui, que o calvinismo é uma religião de resistência e que impressionou a jovem igreja cristã da China, que somente recentemente se livrou do imperialismo ocidental. Eles leram Lutero e disseram, esse não. Então leram Calvino e disseram, é esse. Pois a teologia dele é uma teologia de resistência, de resiliência, de suportar aflições, de viver num mundo onde Deus é soberano, nós somos pecadores, carentes da graça, de um Deus que nos sustenta, que nos guarda e que não nos falha. Essa é a teologia que eles gostaram. Terceiro exemplo, na África. Vocês sabiam que até o século VII, a África era predominantemente cristã. Com a chegada do islamismo e outras influências, caiu. Mas nos últimos anos, a África começou outra vez a ser berço de um grande crescimento dos protestantes, como nunca se viu. Como nunca se viu. E uma das denominações que tem crescido na África é a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana. E é interessante que hoje os anglicanos africanos, eles já são em maior número do que os anglicanos da Inglaterra e dos Estados Unidos juntos. O que é que isso significa? Os anglicanos da Inglaterra e dos Estados Unidos juntos são chamados de episcopais, aqui no Brasil são chamados de episcopais também. Eles, infelizmente, alguns, não todos, seguiram a agenda do casamento gay, do liberalismo teológico, os anglicanos africanos não. Eu tive o privilégio de conhecer o bispo da África, lá, deles, no encontro que teve do movimento, do encontro das igrejas reformadas do mundo. Me foge agora o nome, já. É o Aliança Reformada Mundial. Obrigado, reverendo Hélio, professor de História. Aliança Reformada Mundial. Tive recentemente no encontro deles na Indonésia, e lá eu conheci o bispo. Chegou lá, o cara do meu tamanho, parece um guarda-roupa, enorme, né? Todo paramentado. Era o bispo da África, reformado até a raiz dos cabelos, e firme nessas questões éticas e morais. Hoje eles já influenciam a denominação no mundo todo. Um crescimento espantoso acontecendo ali na África. Quarto exemplo. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Miguel Nunes. Ele vai estar aqui conosco no Encontro da Fé Reformada desse ano. Aproveitando o comercial, faça já sua inscrição, porque senão não vai caber. Miguel Nunes é um pastor aqui da América Latina. Ele é pastor em Santo Domingo, na República Dominicana. Ele tem viajado por vários países da América Latina,
pregando em conferências sobre a fé reformada para pastores e líderes e para o público em geral. Eventos com 5 a 8 mil pessoas. Aqui, nosso vizinho. Como a gente é mais antenado nos Estados Unidos e Europa, a gente pouco sabe o que está acontecendo na América Latina, só as notícias ruins. Mas está acontecendo aqui, ao lado da gente. Um despertamento da fé reformada entre os jovens latino-americanos. Junto do Núñez estava um rapazinho, que eu olhei assim e pensei que era o cara que carregava a mala do Núñez. Não dei nada pelo moleque. Até que o Núñez me apresentou. Henrique Oriolo. Ele tem um blog chamado Soldados de Jesus Cristo, que já tem quase 2 milhões de seguidores. Só publica coisa reformada em espanhol. Eu quase que caí da cadeira. Né? Aqui, ao nosso lado, um rapaz com um ministério na internet, dessa proporção, em espanhol, completamente reformado nas suas publicações. Em todos esses países há um interesse impressionante dos jovens pela fé reformada. No final eu perguntei ao Núñez, eu disse, Núñez, como é que você explica isso, né? Ele me disse uma coisa interessante. Augustus, antes da reforma, 500 anos atrás, a imprensa foi descoberta. Se não tivesse a imprensa, as 95 teses de Lutero até hoje estaria pregada na porta do castelo. Lutero usou a imprensa para difundir a reforma na Europa. Esse foi o segredo das ideias, porque naquele tempo, gente, não tinha, é que a gente nem imagina como era naquela época. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada, ninguém sabia de nada. Lutero teria sido apenas um monge que chegou lá no quadro de avisos da cidade e pregou lá uma lista enorme de coisas, e teria ficado lá. Só que ele pegou aquilo, imprimiu com a ajuda dos seus amigos, espalhou pela Europa toda, a Europa pegou fogo. O Miguel Núñez me disse, Augustus, 500 anos depois, Deus traz as mídias, a internet, as redes sociais. 500 anos depois, é como uma segunda imprensa, que tem levado a fé reformada em locais que nós nem imaginamos. Locais que nós nem imaginamos. Pouco antes de começar o culto aqui, eu fiz um pequeno vídeo, tá, ao vivo, no Instagram, apenas para falar do culto aqui e dizer para as pessoas da Reforma Protestante. Menos de 10 minutos, 1.500 pessoas assistiram. Gente dos Estados Unidos, gente da Europa, de tudo quanto é de estado do Brasil. É a segunda imprensa, prestes ou antes da próxima reforma. E o instrumento está aí. Bom, gente, deixa eu terminar aqui falando do meu próprio país. Já falei mal de todo mundo, deixa eu falar agora do Brasil. Quando eu estudei no Seminário Presbiteriano do Norte, há 30 anos atrás, eu tive que ler Calvino em espanhol. Não tinha tradução para português. E o Berkoff, muito menos, o Berkoffão, né? Era em espanhol. Quando surgiu a primeira tradução de Calvino das Institutas para o português, eu continuei lendo em espanhol, porque a tradução em português era tão elevada, o português era tão castiço e erudito, que a gente tinha que ler com um dicionário, era mais fácil ler espanhol. Depois foram feitas outras traduções, mas há 30 anos atrás você procurava coisa básica para ler sobre reforma, você não tinha. Se você não soubesse inglês, se eu não tivesse aprendido inglês aos 16 anos de idade, meu pai me deu a oportunidade de morar um tempo nos Estados Unidos. Eu me converti lendo Spurgeon, me converti ao calvinismo lendo Spurgeon em inglês. Se eu não soubesse inglês, talvez eu fosse hoje um grande arminiano. Não faz mal. Eu iria para o céu do mesmo jeito, porque creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Não tinha. Hoje, gente, 30 anos depois, a gente não dá conta de comprar os livros que a gente quer ler. Não quer? Você quer um exemplo do que eu estou dizendo? Quando terminar aqui, vá na nossa livraria aqui. Veja a quantidade de obras reformadas sobre todas as áreas. Isso aconteceu de 30 anos para cá. 30 anos para cá. Surpreendente, é recente isso. 30 anos. Talvez 25.
Pessoa que é mais novo do que isso não tem ideia do que era 30 anos atrás, você procurar uma boa literatura para ler. A nossa casa editora, ela publicava livro de poesia dos pastores. Porque não tinham o que publicar. Hoje é a editora que tem o maior número de títulos, a editora da Casa Presbiteriana. Tem o maior número de títulos de todas as editoras do Brasil. E todos eles de linha reformada. Então, e isso tem atraído, e isso aconteceu nos últimos 30 anos. E, de repente, a gente vê um interesse de nossos irmãos de outras denominações, particularmente as denominações pentecostais, interessados em conhecer a doutrina, a nossa doutrina. De onde vem isso? Primeiro, das mídias sociais, não tenho a menor dúvida disso. Mas também, eu quero dizer aqui que o que tem atraído esses queridos irmãos, não é porque eles querem ser calvinistas, não, mas é pregação expositiva. Eles se interessam quando eles ouvem, porque a Assembleia de Deus, por exemplo, ela ensina os membros a amar a Bíblia. Elas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, de repente, um jovem pentecostal está surfando na internet e encontra um cara expondo Bíblia. Ele diz, epa, eu quero escutar isso aqui. Ele vai escutando, escutando, escutando. Quando ele menos espera, né? Eita, sou calvinista. Mas a porta de entrada é a pregação expositiva. Estão atraídos por isso. Por que essas coisas estão juntas? Irmãos, qual o lema central da reforma? Sola Escritura. Na hora que a Escritura é exposta, é ensinada, é enfatizada, as pessoas veem, porque é a palavra que faz tudo, como disse Lutero, a palavra fez tudo. Foi isso que ele disse quando perguntaram para ele a respeito da reforma. Então, há um interesse crescente e crescente de jovens que vêm atraídos pela exposição da palavra de Deus. Há uma semana atrás, aconteceu uma oficina de pregação expositiva aqui na nossa igreja. Começou assim, a gente organizou para ter no máximo 35 pessoas. Se tivesse 25 seria ótimo. Nós queríamos 35 pessoas. Tinha 150. De vários estados brasileiros, de quase 20 igrejas que eu nunca ouvi falar o nome, lotado de gente querendo aprender sobre pregação expositiva. Irmãos de todas as linhas, tinha gente arminiano, tinha gente calvinista, tinha todas as, mas juntos num objetivo só, eu quero aprender a pregar a palavra de Deus. Esse é o caminho. Eu quero terminar então com lições que nós podemos tirar aqui. Porque eu disse que meu tema é que a igreja sempre precisa se reformar, à luz da palavra de Deus. E eu não tenho dúvida de que ela precisa mesmo, e eu já posso ver, dou graças a Deus, porque nos 500 anos a gente pode ver o crescimento do interesse pelo retorno à palavra de Deus, ou pela continuidade da reforma. Algumas lições. Primeiro, o papel das mídias sociais. O papel que elas têm desempenhado no movimento de reforma que está acontecendo no mundo todo, especialmente no sul global. Segundo, lembremos que o que tem atraído a atenção de muitos é exatamente a pregação expositiva. Terceiro, o tipo de pregação que atrai as pessoas, reformada, não é aquela que fica dizendo, Calvino disse isso, Martinho Lutero disse isso, o grande puritano John Owen disse isso, a Confissão de Fé de Westminster diz isso? Não. Prega a Bíblia. Prega a Bíblia. É isso que tem atraído essas pessoas, porque pregar a Bíblia é pregar a reforma. Pregar a reforma. Muitos bons, excelentes pregadores teólogos reformados, eles não conseguem fazer um sermão sem citar 30 teólogos puritanos e reformados. O povo não é que isso não é importante, mas o povo quer Bíblia, o povo quer saber a palavra de Deus. Então, vamos ensinar a palavra de Deus, meus irmãos. Outra coisa, que eu creio que é especialmente importante, a gente tem que estar consciente de que essa geração que nós estamos ministrando a ela, é marcada por um rótulo já chamado de pós-denominacionalismo. Esse rótulo, essa frase, ela quer dizer o seguinte, essa expressão, que muitos estudiosos da história da igreja e teólogos, eles dizem que as
o tempo das denominações passou. As denominações históricas, elas não atendem mais às demandas do mundo globalizado. Vou dar um exemplo. Um membro da minha igreja está domingo comigo, segunda-feira ele vai assistir, não vou dizer os nomes não, né? Mas ele começa a assistir um monte de gente na internet, terça-feira vai para a reunião de oração na Casa da Bênção, quarta-feira libertação na Universal do Reino de Deus. É bom que eu não saiba quem é esse membro, se tiver. Mundo globalizado, plural. Então, hoje as denominações, elas não conseguem fidelizar os membros, a não ser pelo exercício errado de ameaças do tipo: se você deixar nossa denominação, vai ser amaldiçoado. Vocês sabem que tem gente que faz isso. Se sair da denominação, vai perder a salvação, vai ser amaldiçoado. É o último recurso que estão usando, porque parece que as instituições, elas não são mais capazes de sustentar. E aí você percebe um fenômeno. Você encontra gente batista, pentecostal, presbiteriano, metodista e luterano, que convivem como se fossem irmãos, porque creem na mesma teologia reformada, ou pelo menos nos pontos centrais. Ou seja, tem linhas que cruzam as barreiras denominacionais hoje. A gente precisa saber disso, que a maneira de ministrar é lembrar que nós estamos num mundo globalizado, plural, e o que vai nos manter unidos é exatamente aqueles pontos centrais da reforma protestante que representam o verdadeiro evangelho, como os 5 slogans, os 5 solas da Escritura. A última coisa que eu queria dizer para nós é que nós temos que dar graças a Deus pelo crescimento do interesse pela fé reformada, mas a história nos ensina a ter cuidado com aqueles 5 pecados que continuamente ameaçam os calvinistas. Nas palavras do presbítero Solano Portela: orgulho espiritual, intolerância fraternal, falta de ação, isolamento e acomodação na aprendizagem. São os 5 pecados que sempre assaltam os calvinistas. Que Deus nos dê graça para continuarmos a reforma, meus irmãos, porque se a gente parar, declina, deforma, decai, apostata. Por isso que nós insistimos, por isso que nós fazemos uma celebração como essa aqui nessa noite, para lembrar o que Deus fez há 500 anos, não apenas como um momento específico da história que se perdeu no tempo, há 5 séculos atrás. Não. É para nos lembrar que aquilo que Deus fez há 500 anos, Ele pode fazer de novo, e agora você pode entender por que eu li o Salmo 85, verso 6. Não tornarás a vivificar-nos, ó Deus, para que em Ti se alegre o Seu povo. Amém. Que Deus nos visite poderosamente, para a Sua glória e a alegria do Seu povo.